negócio não saia do lugar. E aí, Ivan, como é que você tá? Que você tá toda montada na maquiagem Claro, aí? minha filha. Tive o início de bem, não ia aparecer aqui com cara de bem. Ah, e meu óculos também que tá aqui embaçando, um calor danado. Hoje fez um pouco de calor, não sei se fui eu mesmo, né? A desautonomia, mas senti bastante calor hoje. Mas e você, me conte como você tá? Tudo bem por aqui? Tô aqui na minha mãe, né? É quente também, um pouco Hum, quente, mas tá tudo bem. Eu acho que é importante esse movimento, né, que a gente está tentando trazer aí de conscientização a respeito da encefalomielite miálgica, né? E hoje é o dia que começa as movimentações internacionais, né, para conscientizar a respeito do assunto. é, E, e é importante a gente marcar essa data aí, com né, para o Brasil, certeza. que ainda está nas suas atividades iniciais, né, que está muito distante ainda de alcançar o que a gente almeja, né? É. E isso que eu queria conversar com você, eu preparei algumas perguntas, acho que vai ser um bate-papo, vai ser natural, tudo vai acontecer, eu acho que talvez eu nem precise perguntar tudo, né? Mas, assim, eu queria que você começasse me dizendo, assim, quando você decidiu que era a hora de começar o ativismo? Qual foi o momento, assim, que foi decisivo para você? Cara, eu decidi começar o ativismo quando eu vi que eu não estava encontrando médico para me tratar, que os médicos não estavam sabendo o que fazer comigo e que eles estavam experimentando medicações sem nem ler sobre o assunto, né? Então foi quando eu percebi que era inevitável, né? Que eu tinha que começar a trazer uma conscientização para o Brasil Uhum. a respeito do assunto, até porque eu não poderia, assim, eu posso ir uma vez ou outra para fora do país fazer uma consulta, mas isso não é uma coisa que pode estar incluída no meu cotidiano, né? Afinal de contas, eu não moro fora do país, eu moro no Brasil, né? E então, como eu não tinha para onde ir, eu comecei a perceber que eu tinha que trazer informação a respeito do assunto para que as pessoas se conscientizassem e aos poucos fossem trazendo um pouco isso para a consciência dos próprios Uhum. profissionais da saúde, enfim, e os próprios pacientes também. Foi um processo que começou daí mesmo. Certo. Assim, acho que você traçou bem o porquê disso, né? Você viu aqui no Brasil que havia uma necessidade de informação, de visibilidade, não é isso? Mas assim, diante do seu quadro, né? Quando foi que aquilo tocou mesmo no seu coração, assim, de dizer, basta, assim, chega, eu quero começar algo, eu quero arregaçar as mangas, eu quero. Qual foi esse momento, assim, de sua vida? Então, eu fui uma paciente que chegou a ficar 4 meses de cama, né? Eu fiquei 4 meses sem conseguir levantar da cama, eu ficava em pé, eu tinha muita sudorese, muita náusea, exaustão, dificuldade de raciocínio. Então, assim, os sintomas eram muito intensos e eu passei por mais de 20 médicos naquela época, com toda certeza, sabe? E assim, todas as vezes que eu tinha crises da doença, e eu procurava os médicos que estavam me acompanhando, eles depressiam, né? Eles não sabiam como lidar com isso. E, além disso, tinha muito disso, né? De tipo assim, nossa, a gente não sabe como você está reagindo, vamos entrar com o corticóide aqui para ver como que você reage e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu fui em profissionais da saúde que viraram e falaram para mim, ó, você está sentindo dor? Então evita de sentar. Se você evitar de sentar, você não vai sentir dor, porque você sente dor quando você está sentada. Ou então, médicos que viravam e falavam, ai, qual que é o seu problema? Eu virava e falava os sintomas. Aí eles, não, mas para além dos sintomas, tem alguma coisa emocional que te afeta, sabe? Tipo assim, isso mesmo. Então, tipo assim, foram momentos muito marcantes, né? Essa Uhum. situação do gaslight, né? Foi um momento muito marcante na minha vida, em que eu percebi que precisava de uma conscientização a respeito do assunto no Brasil, e que enquanto essa conscientização não acontecesse, a realidade não ia mudar, né?
E eu percebi que isso era uma luta para além do meu quadro clínico, né? Uma luta que tinha que alcançar também para outros pacientes, né? Sim. Porque a gente sabe, já tem evidências científicas de que 90% desses pacientes não chegam a um diagnóstico, né? Então, assim, é uma luta para além de mim, né? Porque hoje, graças a Deus, eu tenho condições de ter o tratamento que eu gostaria de ter, né? Que é um tratamento com profissionais da saúde que pesquisam, que querem entender o que está acontecendo, né? Uhum, E tudo mais. Eu consigo ter isso, mas as pessoas que estão no Sistema Único de Saúde não conseguem ter isso. com certeza. Então, essa é uma das razões de eu continuar lutando, porque eu quero que um dia isso esteja acessível no Sistema Único de Saúde, né? E não só para pessoas que tenham condições de pagar um médico ou outro, né? Porque até na área dos médicos privados a gente tem dificuldade de A encontrar gente, profissionais da saúde que saibam com lidar com esse certeza. diagnóstico, que Quando saibam não como. recusam a gente, né? Quando a gente começa a falar dos sintomas da gente, que a gente até diz o diagnóstico por algum sintoma, a gente busca o médico. Isso aconteceu já comigo, né? Acontece ainda. De, por exemplo, eu ter sintomas gastrointestinais, buscar um gastro e ele olhar para mim e dizer: eu não vou te ajudar porque eu não sei como te ajudar. Você tem que procurar um especialista na sua doença. Então eu fico assim, mas, né? Eu só quero tratar o sintoma. Será que você não consegue? Então eu imagino como isso deve ser para as pessoas que não têm condição de ter um médico, né, de ter um plano de saúde ou um médico particular. Né? Eu acho que a importância dessa luta sua, né, por políticas públicas, eu acho que vem muito, vai ajudar muito essas pessoas, é o conhecimento, né, trazer para o médico o conhecimento da doença, ele saber, né, pelo menos saber do que se trata, né? E como é para você fazer esse ativismo aqui no Brasil? Como é? Cara, não é fácil você ser ativista, eu acho que em nenhum lugar do mundo, né? Uhum. Isso não é fácil, porque é uma tarefa muito ingrata, né? É muito esforço para não ter o reconhecimento que deveria ter, né? Assim, todos sabem que eu já tive reuniões com o Ministério da Saúde, já tive reuniões com o Ministério da Ciência e Tecnologia, já tive reuniões com vários deputados, já tive acesso a algumas pessoas públicas, né? E isso, tipo assim, é difícil você virar e falar, olha, cara, realmente eles estão dando respaldo, eles estão acreditando, eles estão lutando. Não, sabe? No Ministério da Saúde, eles falaram para mim que não podiam fazer políticas públicas para essa doença porque eles não tinham nada sobre o assunto no banco de dados deles, né? Então, assim, olha, gente, não tem nada no banco de dados, vamos continuar assim mesmo, sabe? E não é por aí, cara. A gente está falando de 1,5 milhão de brasileiros, né? Isso com o Covid, esse número aumentou bastante. Então, assim, não é como se desse para fechar os olhos, sabe? Até que ponto que o país vai ficar calado, sabe? Até virar uma tragédia a nível do que virou o Rio Grande do Sul, sabe? Tem que virar uma tragédia escancarada com um cenário de morte a céu aberto para as pessoas poderem dar olhos para isso, né? Porque muito antes de acontecer a tragédia aí do Rio Grande do Sul, eles já avisavam que estava prestes a acontecer uma tragédia, né? Quais foram os preparativos que o governo teve em cima disso? Tem até um A gente está post, aqui falando. tem até um Hã? post interessante, desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei de um post bem interessante que eu vi na internet, é que todo filme de ficção científica ou de tragédias tem um cientista todo mundo desconfia do cientista, né? Sendo negado. Aquele cientista está Sendo sempre sendo negado, negligenciado, né? né? Sendo negligenciado. Então, tipo assim, até que ponto que a gente vai ficar virando e falando assim, olha, tem mais de 1,5 milhão de brasileiros com essa doença, por favor, a gente precisa preparar políticas públicas para esses pacientes, para evitar que eles fiquem em condições severas, a gente precisa de ajuda e tudo mais. Até que ponto, né, que isso vai chegar sendo ignorado É, pelo poder público e que a gente não vai poder fazer nada, né, até lá. é exaustivo.
assim, e quais são os pontos positivos até agora? Você encontrou alguma coisa que te fez pensar assim, poxa, valeu a pena em algum momento? Cara, tem muita gente que aparece me agradecendo. Tem muita Eu gente te que agradeci já, aparece me já. porque se não fosse você, eu nem sabia até hoje o que é que eu tinha, né? Eu pedindo ajuda a você, e você me Tem criou muita um gente que grupo. aparece me agradecendo de vários É. lugares do Brasil, assim, e falando que tudo que eu expus na internet de alguma forma auxiliou no processo de diagnóstico, no processo de encontrar algum profissional da saúde, né? Então, assim, acho que de certa forma, por mais que a gente não esteja sendo escutado, né, pelo poder público, existem pessoas se conscientizando aos poucos de que isso realmente é uma doença e de que realmente essas pessoas merecem o amparo adequado do sistema de saúde, né? Enfim. Então, eu acho que nesse aspecto existe uma satisfação em saber que de alguma forma existem pessoas sendo ajudadas, né? Uhum. E assim, sobre políticas públicas, quais são aquelas que você acha que são as mais necessárias para a gente que tem encefalomielite miálgica? Eu acredito profundamente que não adianta a gente alcançar só o Ministério da Saúde. Eu acho que a gente precisa alcançar o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Porque eu acredito que o problema está no cerne da questão, né? Isso é um tema que não é abordado dentro das universidades e existem estudos mostrando evidências de que esses temas não são abordados na universidade, isso internacionalmente falando. Então, assim, é uma coisa que precisa ser abordada lá desde o início da faculdade de medicina, da faculdade de enfermagem, de todos os cursos da área da saúde, né? E, para além disso, também formação continuada para os profissionais que já exercem as funções da área da saúde, né? Para saberem que essa doença existe. E para investir em pesquisa, né, para melhor compreensão, para ver possíveis abordagens, possíveis tratamentos que podem ou não funcionar com esses pacientes, para melhorar a qualidade de vida, né, e com toda certeza uma conscientização da população, né, e acho que isso tudo envolve formação, ensino, pesquisa, curso de capacitação, e trazer isso para o contexto público, né, para a realidade ali das pessoas que não são da área da saúde, né, em contextos que seja de novela, de séries, enfim, e alguma coisa nesse aspecto, assim. E assim, às vezes dá a impressão mesmo, é como você falou antes, parece que dá a impressão que naqueles momentos mais difíceis da gente, né, quando a gente está ali buscando, né, a ajuda, a voz, parece que realmente as pessoas só esperam que o pior aconteça, né, para poder dar ouvidos, para poder começar a falar, mas a gente vai seguir. E Sabe assim, o que eu percebi? Eu hum, percebi que a inércia de muitas pessoas que estão vinculadas ao poder público vem pelo fato desses pacientes serem invisíveis. Então, e pelo fato desses pacientes não saberem que têm a doença, porque, como a gente já falou, tem 90% dos pacientes que não chegam ao diagnóstico. Então, isso não vira público para virar eleitor para eles. não vira Então, como custo para eles, né? Também. não é Vira nem custo. custo, não vira voto para eles. Eles querem pessoas que vão virar voto para eles. Aí, como a gente vira e fala assim, olha, essas pessoas ainda precisam ser conscientizadas a respeito do assunto e tudo mais, a hora que eles veem que a gente precisa alcançar esse público, eles pulam fora, viram e falam assim, cara, gastar meu tempo com algo que nem está sendo visto, enfim, né? Exatamente. A É Adélia muito está falando difícil. que em Portugal, sendo um país menor, as políticas do Serviço Nacional de Saúde são boas. Que bom, né? Que bom. O Brasil ainda precisa avançar muito, né? A gente tem um sistema de saúde, a gente não, assim, graças a Deus a gente tem o SUS, né? Graças a Deus a gente tem o SUS. Lutemos pelo SUS, né?
mas a gente também precisa incluir as doenças invisíveis no aspecto e no âmbito do SUS, né? E isso é um processo que a gente está falando de uma doença aí que ela não é levada para dentro das universidades internacionalmente, né? Então, assim, no Brasil pouco se sabe do assunto, pouco se fala no assunto, até dentro de hospitais grandes, como o Sírio-Libanês, a Einstein, enfim, pouco se sabe, pouco se fala. Hoje em dia que começaram a se interessar um pouco pelo assunto devido à Covid longa, né? Uhum. Mas ainda a gente está muito devagar, levando em conta que a estimativa seja 1,5 milhão de brasileiros, isso antes da Covid, E, né? e lá fora também, né? Nos Estados Unidos é 2,5 milhões, né? Que se estima mais por conta da Covid longa, talvez, né? É menos? Acho que é. É, eu vi essa semana 2,5 milhões. Canadá estava se aproximando a 2 milhões. Minha irmã mandou uma matéria que ela viu lá, ela mora lá, e ela viu uma matéria e ela não acreditou. Ela fez 2 milhões de canadenses. Então, acho que é uma coisa que não deveria estar do jeito que está, né? No mundo inteiro, sabe? Não, não devia. A gente está falando aí de mais de 20 milhões de pessoas no mundo, né? Então, assim, é uma quantidade muito grande de pessoas e com uma porcentagem muito grande de subnotificação, subdiagnóstico, né? Falta de informação, não só falta de informação dos profissionais da saúde, mas falta de informação dos próprios pacientes, de não saberem o que tem, né? De não entenderem o que está acontecendo e como lidar, e enfim. Exatamente. E essas pessoas, por não saberem, fazem tudo o que elas não deveriam fazer para melhorar e vão trabalhar até não aguentar mais, até piorar de vez, porque foi assim que aconteceu comigo, né? Eu tenho uns sintomas, eu acho que os sintomas começaram a se agravar desde 2017, talvez antes, mas assim, que ficou mesmo perceptível foi 2017. Eu trabalhava parecendo uma louca. Eu ia trabalhar passando mal, assim, sabe? Eu não entendia porque eu suava tanto. Porque minha mão, eu tinha alunos pequenos, então meus alunos pegavam na minha mão. Teacher, não acredito, sua mão é muito quente. E eu não entendia porque aquilo era tão anormal, né? Ou seja, minha temperatura que estava lá toda desregulada, eu não sabia o que estava acontecendo. Até que um dia eu não conseguia andar. Foi aí que eu realmente abri os olhos, porque todo mundo me dizia que eu não tinha nada, que era estresse. Então, quantas pessoas no mundo estão vivenciando isso hoje? Então, porque a gente sabe que é uma doença que é debilitante, a gente sabe que tira a dignidade da pessoa, né? As pessoas não chegam a um ponto que, de fato, elas não vão conseguir trabalhar, elas não vão conseguir se sustentar, né? E aí, como ficam essas pessoas? Né? E INSS é uma dificuldade enorme para a gente provar o que é encefalomielite miálgica, porque eu tive essa dificuldade. O que é isso? Eu precisei sentar, conversar com o perito, levar um material desse tamanho aqui para poder ele entender o que era, para eu poder conseguir um auxílio. Então, assim, a gente imagina quanta gente está lá fora precisando. Eu acho que é isso que dá força a gente, né, Van? A gente pensa muito nisso, né? Apesar de que eu entreguei esse material extenso aí para várias pessoas públicas, né, e não mudou nada. Esse material extenso foi entregue para o Ministério da Saúde, esse material extenso foi entregue para várias instâncias do poder público e não mudou nada. Eles não querem saber. Eles não querem É saber. muito Infelizmente. triste. É É, muito triste. e eu literalmente alcancei pessoas do alto escalão e pessoas que não querem saber. Então, assim, isso é muito frustrante, sabe? Você saber que você está tentando lutar para que exista conscientização de pessoas sobre uma doença que acomete mais de 1,5 milhão de pessoas, que possivelmente tem uma pessoa da sua família próxima a você que tem, e que o poder público não está nem aí para isso, não tem políticas públicas para doença, não tem investimento em pesquisa, não tem formação de profissionais da saúde, não tem conscientização dos pacientes, não tem nada, sabe? É muito É algo frustrante. surreal. E a resposta pode até estar ali, né? A gente não sabe. A resposta pode estar
tá a olhos vistos dos cientistas e eles não, por falta de investimento, eles não conseguem chegar lá, né? E a gente vive esse limbo. A gente fica nessa expectativa, né, de alguém de repente ter um insight e de repente descobrir. Eu penso muito nisso, assim, sabe? Meu Deus, eu queria que alguém acordasse um dia, tivesse uma ideia, sabe aquela coisa de filme, fosse lá pro computador, mexesse lá e de repente a cura. Mas você sabe que o Ministério da Saúde, tanto pessoas do Ministério da Ciência e Tecnologia, eles têm grupos de Covid longa e que eles não abriram espaço nem nesses grupos para a gente, assim, no sentido de, tipo, por exemplo, nós temos acesso a pesquisadores que estão lá há 20, 30 anos pesquisando a encefalomielite miálgica. Eu Uhum. estou falando deles abrirem espaço para esses pesquisadores participarem desses grupos de discussões e tudo mais. Não, eles estão fechados entre eles. E, assim, são pessoas que nunca ouviram falar da encefalomielite miálgica. Mal sabem elas que você está lá, que lá fora existem pessoas usando métodos de tratamento da encefalomielite miálgica para Covid longa. Mas eles não estão abertos a ouvir. É complicado. Então, assim, é realmente muito frustrante. É realmente muito frustrante, assim, você virar e falar, ai, vamos lutar por políticas públicas, né? Tão bonito quanto é nas fotos, sabe? Enfim, mas a gente deixa registrado aí, né? E por cada pessoa que a gente passa, por cada pessoa que a Uhum. gente entrega material, que a gente tenta mostrar a realidade desses pacientes, né? E que precisa ser feita alguma coisa urgentemente. E a gente vê que até hoje a gente não teve respaldo algum, né? E me diga uma coisa, com relação ao público-alvo, assim, como você sente esse apoio das pessoas? Como isso vem de volta na luta mesmo, assim, sabe? Como é que você sente isso? Cara, isso é uma coisa que eu faço por mim mesma, sabe? Tipo assim, não adianta a gente esperar muito dos pacientes, né? Assim, não adianta a gente esperar muito dos pacientes, até mesmo porque a gente está falando de muita gente que às vezes está numa situação extremamente limitada, sem Uhum. condições de fazer coisas básicas, do tipo se alimentar sozinha. Então, assim, não é como se eu esperasse alguma coisa em troca dessas pessoas, sabe? É, eu, eu acho que a minha ação é muito mais pelo tipo, cara, eu me recuso a saber que existem mais pessoas passando pelo que eu passei, porque é ridículo. É extremamente ridículo você parar para pensar que as pessoas precisam passar pelo desacreditar dos médicos, desacreditar da família, desacreditar, enfim, em vários aspectos da vida, né, inclusive profissional, principalmente profissional, né. Então, assim, tipo assim, por favor, não passem pelo que eu passei, porque ninguém merece isso e farei o possível para que isso não aconteça, sabe? Porque é ridículo. E com toda essa vontade que você tem, assim, com toda essa. Porque, de fato, né, a gente está aqui, eu tenho muitas limitações, né? Então, o que eu posso fazer, eu faço daqui do computador e quando dá, eu entro em contato com alguém. E eu sei como é difícil, né? Eu tento pelos canais de comunicação e tal, a gente sabe que é complicado, né? Quando a gente não tem até no caso de jornalistas ou a grande mídia, você chegar a eles é muito complicado, né? Por mais que você mostre que há um drama por trás da Eu doença, tentei todas né? Que as precisa vias, ser Priscila. mostrada, não Eu rola. tentei todas as vias. Eu tentei todas as vias. Eu tentei todas as mídias. Eu tenho dezenas e dezenas de e-mail e tentativas de contatos para pessoas públicas, para mídias, para jornais, para tudo que você imaginar. E
Cara, simplesmente não é um interesse. Não sei de onde nasce tanto desinteresse quando se fala numa quantidade tão grande de pessoas, né? De pessoas que estão em condições muito difíceis, né? Porque a gente tem que lembrar aí que 25% dessas pessoas estão em condições realmente severas. Né? E assim, eu tô pescando aqui, viu? Porque não consegui. Não consegui decorar tudo. Mas você já, assim, a gente sabe que custa muito pra gente, né? Você mesmo faz um esforço, eu imagino que é um esforço hercúleo para você estar lá em Brasília, para você ir para Portugal. Assim, eu imagino como deve ter sido difícil, porque a gente sabe que pequenos movimentos, movimento de carro acaba comigo. Eu entro num carro e tá lá o movimento do carro. Quando eu saio do carro, eu já saio com as pernas super fracas, né? Eu preciso da cadeira para poder me locomover, né? Isso é para dar um exemplo. Você está no avião, você viaja, você passa por um processo muito mais longo, uma viagem muito mais longa, o tempo inteiro sentada. Então, eu imagino que deve ser muito difícil para você, né? E assim, isso já lhe fez pensar em desistir em algum momento, sabe? Já te trouxe esse sentimento? Eu penso em desistir todos os dias. Cara, a última ida para Brasília foi muito difícil. Eu peguei um avião de madrugada de São Paulo, porque eu tô morando em São Paulo, né? Eu peguei um avião de madrugada, cheguei direto no Ministério da Saúde, fiquei no Ministério da Saúde, depois tive que ir na Câmara dos Deputados para entregar a camiseta para uma das deputadas. Aí você Uhum, anda aquele tanto para lá e para cá. Aí na hora de ir para o meu hotel, deu problema na reserva, foi super uhum. estressante, super cansativo. Demorei horas para resolver o problema da reserva. Aí, no outro dia cedo, acordei cedo, fui para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Chegou um dado momento que eu já estava passando muito mal, que eu virei e falei assim, cara, eu vou para o aeroporto agora, senão eu não vou aguentar embarcar. E eu lembro direitinho que eu cheguei no aeroporto, eu mandei mensagem para minha mãe, virei e falei assim, mãe, e Goiânia é perto de Brasília, né? Mas é Uhum. perto, tipo, 3 horas. Perto, Sei. 3 horas de carro, né? Bem pertinho, super tranquilo. Aí eu mandei mensagem para minha mãe e falei assim, mãe, eu não sei se eu falo para você me buscar, se eu embarco ou o que que eu faço. Eu tô muito ruim. Eu não sei. Eu mandei essa mensagem para minha mãe, cara, eu encostei na minha mala e apaguei. Dormi. Nossa Senhora. E eu tava sozinha nesse dia, né? E eu E o nosso dormi, apagar é complicado, né, Van? O nosso apagar é um apagar, assim, terrível, eu né? É um cansaço que dói na alma, assim. É uma coisa... não, Nossa, eu simplesmente apaguei. Priscila, eu dormi mais de 1h20 encostada na minha mala, no meio do aeroporto, do nada. Tipo assim, é, acordei e olhei, nossa, meu voo, meu voo. Aí eu virei e falei assim, mãe, eu acho que eu consigo embarcar, eu vou embarcar. É melhor eu embarcar, porque depois vai ficar mais difícil. É melhor eu embarcar, tal. E eu embarquei. E você agora tá sediada em São Paulo, né? Tá morando em São Paulo, né, Van? Você acha que lá em São Paulo as coisas, os acessos estão mais fáceis que quando você estava em Goiânia, que é mais próximo de Brasília? Você acha que São Paulo mudou alguma coisa? Cara, eu acho que Brasília é uma porta aberta frenética, né? Eu acho que quando se diz de questão política, né? Onde você vai lá, você encontra um político, né? Então, assim, é só você ir na Câmara dos Deputados que você cruza com os políticos, né? Então, assim, no sentido de conseguir se comunicar com eles, lá, Brasília é mais fácil, Uhum. sabe? Enfim, sem sombra de dúvidas. Mas, assim, se comunicar com eles não significa muita coisa, porque muita coisa é dita da boca para fora, então, assim, não significa muita coisa. Eu acho que São Paulo é melhor no sentido de que eu tô dentro de uma universidade, que a gente está interessado em desenvolver pesquisa no assunto, entendeu? Você Que eu vai tô falar com pesquisadores sérios, sobre essa que eu tô, pesquisa. Você está envolvida, né, num grupo de pesquisa agora, né? sim,
nossa ideia é traçar um estudo epidemiológico da encefalomielite no Brasil, né? A Uhum. gente quer fazer um estudo epidemiológico mesmo. Então, assim, eu tô com um grupo sério, um grupo enfim, que investe energia nisso, né? E Certo. eu acho que nesse aspecto isso talvez seja menos ingrato, sabe? Uhum. Você está Menos cruel. botando a mão na massa, né? Porque a partir do momento que a gente tiver um estudo epidemiológico concreto, né, oficial, talvez, você não acha que talvez isso facilite para a gente? Pode ser que ajude, sim, apesar de que a gente já tem um estudo epidemiológico, acho que de 2015, mas é um Tá? estudo do Brasil mesmo, Uhum. antigo, mas eles usaram o critério do CDC, né? Sei. Então, assim, Explica um já pouquinho o que tem é um tempo. o critério de CDC para o pessoal. Então, cara, eu não vou saber te falar, assim, te explicar as diferenças, mas eu sei que o critério do CDC parece que eles não colocam como obrigatório o mal-estar pós-esforço, né? E Uhum. no critério do IOM, eles colocam como critério obrigatório o mal-estar por esforço. Em geral, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Certo. Mas o último critério que saiu foi do IOM, né? Uhum. Ele é o mais recente. Certo. Ah, acho que você já falou, mais ou menos, mas você pode falar mais sobre quando você sente que a luta vale a pena. Eu te falei que você acaba respondendo as perguntas antes mesmo de eu te fazer elas, né? Então, mas assim, quando, além das pessoas virem conversarem com você, te agradecer, quando você sente que essa luta vale a pena para você? Cara, de outra coisa assim que eu acho que foi importante foi a gente conseguir pessoas como o Rudolf, como a Eloara, né, nessa trajetória aqui dentro do Brasil, né? Isso Uhum. assim, isso foi muito significativo. Você, enfim, esses tempos atrás teve uma primeira reunião de equipe minha, de tipo, com psicólogo, médico, psiquiatra, todo mundo numa perspectiva interdisciplinar, sabe? Minha psicóloga mesmo na época virou e falou assim, oh, a primeira vez que eu atuo interdisciplinarmente, isso é uma honra, né? Tipo, Ai, coisa porque, boa. porque isso a gente não vê no dia a dia de um hospital, enfim, pelo menos eu trabalhei aí por 6 meses no HC, né, como estagiária lá, ela não é interdisciplinar, cara. Aqui, Uhum. infelizmente, não, né? Então, assim, isso foi outra coisa que me fez querer ir para a Unifesp, foi porque lá eu via que a equipe da Eloara era interdisciplinar, entendeu? Entendi. Vamos lá. Então, assim, o que você considera que são suas maiores conquistas até agora, Van? Como Cara, é que você se orgulha? eu acho que tá tão distante de. Não sei se é porque eu sou exigente demais, sabe? Acho que tá tão Qual é o seu distante do signo? chamado Só para eu saber, qual é o seu signo? peixes. Ah, então, peixes é assim, tão resiliente, tão detalhista, assim, tão. Não sei, Deve não ter um sei. pezinho virgem, não tem não? Porque virginiano Não, a maior parte do meu mapa é Capricórnio. eu não conheço Capricórnio, eu não sei se você, capricorniano, é assim, aguerrido. Mas continue. E assim, eu acho que ainda está muito longe de ter conquistas realmente, tipo, acho que a gente vai poder virar e falar que a gente teve uma conquista quando a gente estiver no sistema de saúde, entendeu? É, é. Isso é difícil, mas eu acredito que vai acontecer. Eu acho que não sei, eu tenho no meu coração que a gente vai conseguir. No final, a gente vai conseguir. A gente nos passinhos de tartaruga, você nessa luta aí, tá danada, correndo para lá e para cá. Graças a Deus você tem essa energia ainda sobrando em você, né? Que faça com que você. E eu acredito, sim, eu acredito que em algum momento alguém vai ouvir a gente, sim.
né? E aí a gente vai poder se orgulhar mais ainda de tudo que a gente tenta fazer, né, Van? Porque tá difícil, viu? O povo ouvir, o povo tá. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, Priscila? É muita tragédia ao mesmo tempo no nosso país, né? Comenta aí, por exemplo, a gente está no meio de conscientização de encefalomielite miálgica, mas a gente está aí numa das maiores tragédias aí da história, né, acontecendo no nosso país. Então, assim, muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, é difícil, é realmente difícil. Não é fácil. A Dora Silamara aqui, ela falou o seguinte: nossa, Isso você aí já é hoje conseguiu de ler mãe. estadual. Então, eu também acho, viu? Isso Você está sendo é aí. hoje de mãe. Por Isso é hoje você. de mãe. Ai, sua mãe, sua mãe está certíssima, minha filha. Você já conseguiu tanta coisa, mulher. Já conseguiu, tem conquistas aí. Conseguir a lei estadual não significa colocá-la em prática, viu, Priscila? Mas isso é um grande passo, né? Você trouxe uma lei. Eu acho que a gente poder abrir a boca e dizer há uma lei ao nosso favor, né? Vamos buscar ela, vamos trazer ela para a prática, já é um grande caminho andado. E você conseguiu isso, né? Aqui eu não, sabe, não tem. O governo estadual ainda estou patinando com o governo municipal, quanto mais o estadual, mas vai sim. Eu acredito muito na luta, eu acredito muito que a gente vai conseguir sim. Viu? E assim, para não te Sim. cansar tanto, se você quer falar mais alguma coisa, como é que você quer encerrar esse momento, esse nosso momento aqui, segundo, né, momento da gente. Não, eu acho que não tem nada em especial, não. Acho que é só isso mesmo, né? Da gente levantar aí bandeira no sentido de que a gente está no mês de conscientização da encefalomielite miálgica, né? E que a gente tem uma estimativa de mais de 1,5 milhão de brasileiros, que 25% desses brasileiros estão em condições realmente graves e que a gente precisa dar um olhar para essa situação do país Uhum. e dar um amparo adequado para essas pessoas, que isso pode fazer com que elas não agravem tanto a condição clínica delas, né? E que a gente precisa do sistema de saúde para avançar nesse sentido, né? E com o apoio de sua mãe, que eu sinto que ela tá ali firme, que ela é daquelas, é que nem a minha aqui, né, que tá ali do lado. Tenho certeza disso, porque ela está aqui. Não vamos desistir, não podemos desistir nunca. Não, dona Dora, não podemos desistir mesmo. E a gente não vai desistir, de jeito nenhum. É uma promessa que eu faço para minha mãe, né? Aproveitar o Dia das Mães. É uma promessa que eu faço para minha mãe. Eu até me emociono, porque tem dias que eu acordo, é tão difícil. Que eu só olho para ela e digo, mãe, eu não aguento mais. E ela, não, você não pode dizer isso. E é ela que segura a minha mão. Então, né? Mandar um beijo para sua mãe, né? Por ser sua mãe, por estar aí do seu lado, e para todas as mães que estão aqui também. E é isso, Van, não vou te cansar mais, eu sei como é custoso para você e para mim também a gente fazer essas lives, mas que essa seja a segunda de outras que virão, né? A gente vai ter sempre um minutinho para a gente conversar, eu acho que a gente precisa, né? Tá aqui se mostrando, a gente precisa mostrar a nossa cara, que é o que a gente tem, né? É a arma que a gente tem, justamente relatar tudo que a gente passa e correr atrás. A gente não Sim, vai sim, desistir, com certeza. né? Com certeza. Abraço, Um Priscila, obrigada, beijo, viu? querida. Muito obrigada a você.